Quero que você abra no livro de Jeremias. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Livro de Jeremias, capítulo 38, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, mal fizeram esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria à fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, embocados, desceu-os a Jeremias do calabouço por meio de cordas, e disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra, e nos dá um recado santo às nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. O ministério de Jeremias durou 40 anos. Ele fez parte da história do ano de 625 a.C. até 586 a.C. Foram 40 anos que ele exerceu seu ministério. Porém, exerceu o ministério num momento muito difícil. Israel estava dividido em duas partes, a parte do norte, que também chamava Israel, a parte do sul, que se chamava Judá, e a parte de cima já tinha sido tomada, invadida, já tinha sido tomada escrava. Tomada porque no tempo daquele povo eles foram perversos, idólatras, terríveis. Então Deus colocou o povo do norte nas mãos do inimigo. Judá, porém, era um povo diferente, adorava a Deus, cumpria diante de Deus seus mandamentos, vivia na presença de Deus. Mas levantou-se uma liderança que conduziu também Judá ao que nós chamamos de adultério espiritual. O adultério que nós conhecemos é a ideia que alguém tem da infidelidade conjugal. Por pior que seja essa atitude, Deus tem mostrado na palavra de Deus que até mesmo os adúlteros Ele abençoa, dá graça, perdoa. E quando esses têm uma atitude de humildade diante de Deus, o Senhor sempre lhes concede o direito, a capacidade de se reconstituir, de levantar. Porém, o adultério espiritual, esse é terrível. O que é adultério espiritual? Adultério espiritual é idolatria. Por isso que a palavra de Deus diz que idolatria e feitiçaria são próximas, são iguais, são tratadas da mesma forma. Judá conhecia toda a ação de Deus. Toda a história de Israel é riquíssima em manifestações de bênçãos de Deus. Mas Judá começou a aceitar lideranças estranhas, e eles começaram a ir à idolatria, e levantaram deuses, levantaram cultos estranhos, rituais estranhos,
e começaram a deixar Jeová e passaram a conhecer outros deuses, como Baal e outros. Isso é considerado adultério espiritual. Eu tenho muito medo, queridos, porque muitas das nossas igrejas, às vezes, se perdem, e começam a confundir a presença poderosa, genuína, magnífica, maravilhosa de Deus, e, de repente, introduzem em si atos de idolatria. Existe um fato na história de Israel, de que um dos profetas de Deus, tomado com todo o poder, de repente ele levanta lá um chifre de boi e ele consegue matar milhões de soldados contrários. E em vez do povo dar glória a Deus, começaram a fazer idolatria da arma que ele usou. O ser humano tem uma capacidade enorme de endeusar pessoas, objetos, ele tem uma facilidade incrível de ir para a idolatria. Eu assistia na televisão hoje a manifestação religiosa no estado do Pará, que é muito tradicional, que é o Círio, como é que é o nome lá? É o Círio de Nazaré, e eles fazem uma manifestação religiosa tão grande. E eu estava olhando na televisão e via com que fé, com que vontade, com que desprendimento as pessoas tentavam brigar, lutar por colocar a mão sobre a corda que puxava a imagem, E aquilo significava maravilhas, milagres, bênçãos e tal. E eu olhava jovens, adultos, velhos, todos os tipos de pessoas naquela procissão, maravilhados com aquilo. E foi aí que Deus chama meu coração para o problema da idolatria. Nós somos chamados de protestantes exatamente porque viemos num tempo da era cristã, nos levantando contra toda espécie de idolatria. Por que é importante se levantar contra a idolatria? Porque para Deus a idolatria é abominável. É muito abominável. E Jeremias foi um profeta de Deus, levantado nesse tempo, e ele exatamente era muito verdadeiro. Todas as suas palavras proféticas eram doloridas. Todas as suas palavras eram mal recebidas, porque Jeremias falava a verdade. A verdade nós não gostamos muito. A verdade incomoda. Se por um lado nós temos que aprender a falar a verdade, por outro lado nós precisamos também aprender a ouvir a verdade. Não basta apenas ser verdadeiro ao falar, mas também aceitar ouvir aquilo que é verdadeiro. Muitos de vocês gostam de falar verdades, mas não gostam de ouvir verdades. É bem do ser humano. E a história de Jeremias era exatamente isso. Ele dizia, em qualquer lugar, para todas as pessoas ouvir, uma profecia que vinha de Deus para ele, e dizia: Judá vai ser invadida. E vai ser invadida devido ao adultério espiritual. Vai ser invadida porque vocês entregaram a adoração a outros deuses. Abandonaram o Deus que fez toda a vossa história. E com isso, então, ele irritava os príncipes. Ele irritava as pessoas que estavam ao lado do rei. E ele sabia que Jerusalém seria dado na mão dos caldeus. Ele sabia que Deus ia levantar um povo estranho, um povo de fora, um povo que não era abençoado, que viria vencer a Judá devido ao adultério espiritual. E com isso Jeremias, durante 5 vezes ele foi preso. Uma vez foi colocado na cadeia, outra vez ele foi amarrado num tronco, e outras vezes aprisionado, batido, judiado. Mas nessa vez que nós lemos
ele foi jogado numa cisterna. Havia muitas cisternas, porque lá, na falta de água, eles faziam cisternas para aproveitar a água da chuva. E, como não havia chuva naquele tempo, na cisterna havia apenas lama. Então, aqueles homens foram aos príncipes e disseram: olha, este homem está dizendo coisas horríveis, este homem precisa morrer, este homem está preconizando que seremos derrotados, este homem está dizendo que seremos levados cativos, escravos. E os príncipes então disseram: então pega esse homem e joga numa cisterna, e ele fica de lama até a morte, e lá morre. E mais uma vez assim aconteceu. Ele foi jogado numa cisterna, jogado na lama, atolado na lama. E quando já estava lá, jogado, quase morrendo, com fome, levanta um escravo, um etíope, um eunuco, um homem que não tinha importância nenhuma, e viu Jeremias lá jogado, atirado no poço. E ele vai então ao rei e diz: rei, o profeta Jeremias fora jogado no poço. E ele é um homem justo, não falou nada demais, apenas profetizou aquilo que Deus havia dado na sua boca. E o rei então diz: vai lá, junta com 30 homens, joga uma corda e tira o profeta de lá. E o etíope, o escravo, o eunuco, vai lá com 30 homens, ele nem corda tem, pega umas camisas velhas, uns trapos rotos velhos, joga para dentro da cisterna, e diz assim: Jeremias, se ajeita aí nessas camisas velhas, coloca embaixo das axilas para você não se machucar, porque eram roupas podres. E ele então devagarzinho foi tirando Jeremias da cisterna em que foi colocado. Jeremias saiu e continuou falando a verdade, continuou dizendo a mesma coisa. É muito importante você não ter medo da verdade. É muito importante você ter convicção da verdade. Nós estávamos na convenção, ouvimos palavras abençoadas, e uma das ilustrações mais gozadas que nós vimos foi o que é convicção de alguma coisa. E nós pudemos achar engraçado a forma com que foi colocada. Um servo de Deus foi num culto como esse, e recebeu uma palavra de ensinamento sobre o que era exatamente adorar deuses estranhos, o que era idolatria. E foi um culto assim que falou fortemente sobre idolatria, e ele saiu de lá então pegando fogo. Ele disse: agora eu vou pregar contra a idolatria, e se lembrou que na porta da empresa dele, na entrada, na recepção, havia uma grande imagem. Diz: amanhã eu vou chegar naquela imagem e eu vou dizer umas verdades para ela e vou falar algumas coisas, né? E ele chegou bem cedinho na empresa, com aquela força, com aquela convicção, olhou bem para a imagem, disse: olha, você, imagem, você é motivo de idolatria, e começou a falar com toda a ênfase, com toda a força. Mas de repente entra por trás o dono da empresa, entra por trás o patrão. E ele estava lá falando com a imagem. Quando ele olhou o patrão, ele olhou para a imagem, olhou para o patrão, olhou para a imagem, para o patrão, ele se benzeu e ficou quietinho, virou as costas. Convicção nenhuma, né? Nós precisamos tomar para nós, sabe, essa verdade da idolatria, e não ter vergonha de dizer sobre ela. Às vezes nós não queremos magoar nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes. É difícil, às vezes, chegar para um papai, para uma mamãe, para alguém de casa, que não é crente. É difícil falar com eles sobre esse aspecto da idolatria. Mas nós precisamos, sabe, ter coragem, sim, porque a idolatria e a feitiçaria é algo maligno que nos leva para o inferno. Nós temos que ter a capacidade de dizer. Sempre gosto daquele irmãozinho terrível que eu tinha lá em Campinas, no começo do nosso ministério. Ele era bocudo, né? Ele estragava minhas visitas, né?
as visitas vinham, a gente que tratava com aquele carinho, com aquele cuidado para não magoar, e aquele vovô Benjamin, aos 80 anos, tinha uma boca terrível, e ele olhava para a pessoa e dizia assim: se você não aceitar Jesus, você vai queimar no inferno. Eu disse: ai, vovô Benjamin, para com isso. Ele não chegou aqui para ouvir a palavra. Ele disse: mas eu já estou dizendo a palavra a ele, né? Eu já estou falando da palavra. E eu queria dizer para a pessoa com o maior carinho: não, olha, não é bem assim. E dizia assim: não é assim, meu filho, você tem que pregar assim, com uma ousadia. Nós temos muita vergonha, às vezes, por educação, por ética, nós queremos, às vezes, acomodar a situação. Mas a verdade é que a idolatria é algo terrível. É algo terrível. Judá foi, como Jeremias disse, foi invadido pelos caldeus, foi levado cativo, 70 anos de escravidão, até que, novamente, foi dado condição deles retornarem daquela escravidão e já outras vidas, outras gerações voltaram e reconstruíram Jerusalém. Jeremias, chamado de profeta chorão, foi um homem que nos ensina muito a respeito de ousadia, de intrepidez. Você precisa ser ousado em relação a isso, sabe? Você precisa ser ousado em relação a isso. Mas o que eu queria também te dizer dentro desse texto, dentro desta palavra, é que você é especial de Deus. Você é especial do Senhor. Assim como Jeremias, nos primeiros capítulos, recebe a vocação de Deus, e a vocação de Deus diz que ele era abençoado desde o ventre de sua mãe, que ele era abençoado desde antes de nascer, já havia sobre ele uma unção, ele era assim, muito especial. Você também é abençoado, consagrado e cuidado desde o ventre da sua mãe. E por isso, sobre você está o Espírito da verdade. Sobre você domina o Espírito de Deus, a graça de Deus, o Espírito de amor está sobre você. Agora aprenda com Jeremias uma coisa: não é fácil você ser um abençoado de Deus com propósito de Deus. As pessoas vão te jogar na cisterna. As pessoas vão te jogar na cisterna. Nesse texto de Jeremias, quem o jogou na cisterna não foi o rei. Quem o jogou na cisterna foram os príncipes. Quem te joga na cisterna não é, ou não são os reis, não é o rei, mas são criaturas. Príncipes malignos, potestades malignas, principados malignos. São esses que te põem em prisão. São esses que te põem amarrado em toco de árvore. São esses que te põem em cisterna. São esses que te põem ao atoleiro. São esses que te põem à lama. Mas Deus é com você. O Senhor é com você. O propósito de Deus na nossa vida não é nos colocar na cisterna, mas é nos tirar dela. Algumas pessoas confundem a igreja como uma igreja juíza, de julgamento, de juízo, de domínio. Não seja assim, queridos. O propósito de Deus é de restauração. O propósito de Deus não é de matar ninguém. O propósito de Deus não é de destruir ninguém. O propósito de Deus não é de escravizar ninguém. Se você tem pecados, você se humilhe diante de Deus e Ele restaura a tua vida. Ele só não restaura um único pecado, que é o pecado do não reconhecimento de que Ele é Deus. A única forma que tem a pessoa de perecer espiritualmente é não crer. Algumas pessoas dizem que se houver adultério na vida, não há mais perdão. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que não há perdão para aqueles que não creem.
A falta de crer. Esse é o pecado pelo qual não há perdão. Todas as demais coisas, diante da confissão e da humildade, o Senhor opera a bênção, opera o perdão, opera a restauração, opera um estado de transformação sobre essas vidas. Agora, amados, não serão poucas as vezes que vocês serão jogados em cisternas. Às vezes, os que nos jogam nas cisternas são as próprias pessoas que vivem conosco. Sabe, às vezes de forma inexplicável, as pessoas da nossa própria casa nos jogam em buraco, nos amarram, nos colocam em situações constrangedoras. Nos colocam em cisterna pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco. O espírito de inveja é uma forma de amarrar. O espírito de competição é uma forma de amarrar. O espírito de tristeza, de angústia, é uma forma de amarrar. Alguns de vocês estão atolados, jogados em buracos sem saída. E Deus quer nesta noite, por esta palavra, não apenas mandar um eunuco, um etíope, uma pessoa simples, mas quer mandar um servo de Deus, um anjo de Deus, que sou colocado aqui com a palavra do Senhor, e o Espírito de Deus está sobre mim, para tirar você dessa cisterna. Não importa quem jogou você nesse buraco, eu quero que você saia dele. Não importa quem te amarrou à árvore, nós queremos te desamarrar. Nós queremos bloquear isso. Eu falava sobre dinheiro, eu falava sobre finanças. Quantas vezes e quanto tempo nós ficamos amarrados, bloqueados. E em nós não está um espírito de idolatria dominante. Em nós está a graça de Deus. Nós somos Jeremias abençoados. E se somos Jeremias abençoados, nós somos punidos porque falamos a verdade. Somos punidos porque sobre nós está a graça de Deus. Quantos maridos estão punidos porque são servos de Deus e a mulher não aceita? Quantas mulheres são punidas porque são servas de Deus e o seu cônjuge não aceita? A condição de você ser agraciado de Deus, abençoado de Deus, cria problemas, às vezes, dentro da própria família. Quantas famílias se dividem? Quantas famílias não conseguem conviver com aquele que é abençoado, aquele que alcança a graça de Deus? Quantos da família, às vezes, se afastam? Aquele que fora considerado por mim como meu mestre, meu discípulo, ele era um homem de Deus sírio, árabe, que se converteu ao cristianismo. E convertido ao cristianismo, toda a sua família o abandonou. Seus irmãos vieram no dia do seu enterro, depois de estar 40 anos separados. E o motivo da separação é porque ele havia se tornado um cristão aqui no Brasil. A graça de Deus incomoda as pessoas. A verdade de Deus incomoda as pessoas. E a forma que eles têm de repudiar essa bênção que você recebeu é colocando você na cisterna. E cair na cisterna é fácil. Dura é sair dela. Por isso que Jeremias foi-lhe mandado uma corda podre. E ainda teve que dizer assim, coloca a corda sobre as axilas e sobe devagar. Quando você às vezes está com lutas e problemas, quando você está atolado, não é fácil tirar. Uma das coisas que nós fazemos, e às vezes as pessoas não entendem, é a pessoa vem e diz, estou com problema, estou com um drama qualquer na minha vida, e a gente diz, faça um propósito com Deus, faça um voto com Deus, faça uma corrente de oração, faça um voto de 7 semanas. Por quê? Porque tirar da cisterna precisa de tempo, precisa de jeito, precisa de cuidado. Para jogar para a cisterna é só chutar para dentro, é só empurrar para dentro. Você derruba um irmão com uma facilidade incrível, mas para levantar, que dificuldade. Hoje eu estava aqui falando com o Renato, estava muito preocupado que alguns irmãos, às vezes,
tem tomado atitudes entristecendo a outros. E eu fico muito preocupado quando vejo algum irmão entristecido, uma irmã entristecida, porque da tristeza à cisterna é um passo. A própria tristeza já é uma cisterna. Sabe, nós precisamos ter cuidado em tratar com os irmãos. Nós precisamos ter habilidade para tratar com os irmãos. Porque senão nós entristecemos. Às vezes nós queremos falar verdades. Mas para falar verdades na casa de Deus, na obra de Deus, é preciso capacitação. Jeremias falava a verdade, mas ele estava capacitado para falar a verdade. Quando você não está capacitado para falar a verdade, a tua verdade é destruidora. Na convenção nós choramos pela história de duas vidas. A primeira vida foi a vida do Fernando, filho do pastor José Francisco, 22 anos de idade. Ele estava incluído entre aqueles que têm gordura, obesidade mórbida. 22 anos com 140 quilos. Alguém se levantou com uma palavra profética e disse para ele: antes de se casar, faça a operação do estômago e case magrinho, bonitinho, abençoado. E ele não tinha propósito de fazer a operação, ele queria se casar. A noiva já tinha aceitado a ideia dele ser um obeso. E não tinha nada errado, estava feliz. Moço inteligente, desenvolvendo bem na área de informática, filho único do pastor, um casalzinho, mas recebeu uma palavra. E ele então recebeu a palavra. É ótimo então, vou fazer a cirurgia porque alguém me trouxe essa palavra de Deus. Segunda-feira, Fernando morreu na mesa de cirurgia e a sua noivinha ficou esperando lá. Não havia propósito nenhum para que Fernando fizesse aquela cirurgia. Mas alguém chegou e deu-lhe uma palavra que parecia verdadeira, mas aquela pessoa não estava capacitada a dizer verdades de Deus. Um dia desse aqui nós recebemos aqui um pastor que é maestro, muito antigo da igreja. Como é que é o nome dele? Zorobabel. Ele veio aqui, nos abençoou, muito sensível, um homem de música, um maestro. Levantou uma palavra profética de uma mulher e disse para ele: o que você tem no estômago é um câncer maligno. E se prepara porque você vai morrer. Zorobabel, muito sensível, não aguentou aquela palavra, definhou, não pôde suportar, não tinha mecanismos psicológicos para suportar aquela notícia. O pastor Zorobabel está internado, não sei se em UTI, em estado de coma. E aquele tumor que ele tinha, nem diagnóstico de câncer maligno propriamente tinha sido confirmado. Para você falar a verdade em nome de Deus, você precisa ter capacitação. Capacitação de Deus. Jeremias tinha segundo a palavra de Deus. Por isso a tua palavra seja verdadeira, mas ela seja cuidadosa, seja consoladora. Não fique correndo atrás de profeta, que você vai encontrar profetas falando em nome de Deus, e Deus dizendo assim: eu não disse nada, eu não falei nada. Existe uma quantidade enorme de pessoas falando em nome de Deus e não tem capacitação nem autoridade de Deus para falar. Nós tínhamos uma serva de Deus aqui conosco, que era uma bênção entre nós no começo da igreja. Só que ela tinha o hábito de ir atrás de palavra profética. E foi. De receber uma palavra profética de que a riqueza dela estava lá na Europa. E como ela mexia com joias preciosas, ela juntasse tudo que ela tinha de joias e levasse para a Europa, e lá então ela seria abençoada. Ela juntou todas as pérolas que ela tinha, todas as pedras que tinha, pegou um avião para Zurique, embarcou e foi embora. Chegando em Zurique, na sua bagagem foi aberta, ela não tinha documentação,
recebemos aqui um telefonema: pastor, estou presa aqui na Suíça e vou ser condenada por contrabando de pedras preciosas. Nunca mais pudemos ter essa serva de Deus conosco. Sabe, cuidado quando você ouve alguém. Cuidado quando você ouve alguém e diz amém. Sabe, cuidado, porque o mesmo Deus que diz a verdade a profetas é o mesmo Deus que fala com você diretamente. Dobre o teu joelho diante de Deus, diga: Deus, fale comigo, fale a tua verdade comigo, direcione a minha vida segundo o seu querer. Mas cuidado com as verdades que podem ser ditas a você. E a tua boca também não se abra se você não tiver a capacitação de Deus, a autoridade de Deus, porque você é responsável toda vez que você falar em nome do Senhor Jesus. Você está sendo tirado nesta noite da cisterna que você for envolvido. Haverão outras cisternas, haverão outros troncos, haverão outras prisões. Porque todo servo de Deus, está sempre sujeito a isso. Essa vez, quem sabe, foi alguém da família. Outra vez será alguém que você não conhece. Outra vez será alguém que você ama. Mas as pessoas estarão sempre tirando a tua paz, te amarrando, te bloqueando, aborrecendo a tua vida, tirando a tua alegria, tirando a tua bênção. Quantas vezes você sai daqui abençoado e ali na frente as pessoas tiram a tua alegria? Quantos já perderam a alegria ao voltar no domingo para casa? Com o próprio companheiro do carro. Uma palavra torta, torpe, uma besteira, uma bobagem, tirou a tua alegria. As pessoas mais te jogam para a cisterna do que propriamente te tiram dela. Em nome de Jesus, eu jogo a você essa corda aparentemente frágil, mas com toda a autoridade de Deus desta palavra, eu jogo para que você saia deste estado de tristeza, de angústia, e determine em nome de Jesus a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre o teu corpo. Em nome de Jesus, eu declaro esta bênção sobre a tua vida. Diga assim: eu não aceito ficar preso, amarrado, dominado na lama. Por isso eu recebo a palavra de Deus como a palavra de libertação para a minha vida nesta hora. Esta palavra te liberta. Diga amém. Estou te falando segundo a palavra de Deus. É buscado na palavra de Deus, Jeremias 38, sobre ti. Em nome de Jesus, haja bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre todas as tuas coisas. Em nome de Jesus, digam amém. Amém, amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E antes de terminar, eu queria os dois servos de Deus, ministros de música aqui na frente. O Renato e o Josias. Cadê o Josias? Aqui. Isso. Eu queria todos os levitas que cantam no coro e cantam no conjunto. Todos. Ninguém fique sentado. Todos que cantam, que estão cantando hoje e que não estão cantando hoje. Venham aqui. Tem mais levita aí? Isso. Queria dizer uma coisa para vocês importante, peço permissão para ficar de lado. Vocês foram chamados por Deus para algo especial. E essa chamada é uma chamada específica para vocês. Aqui não tem nenhuma Soraya de Moraes. É o nome dela assim mesmo? Soraya de Moraes? Aqui não tem Soraya de Moraes. Aqui não tem Ana Paula Valadão. Aqui não tem um cantor famoso aí de gospel. Aqui não tem J Neto.
Deus não me chamou para ser pastor Davi, Ele chamou para mim ser Jonas. Eu sou Jonas. Eu posso ter cara, eu posso ter semelhança, mas eu sou um ser individualmente chamado para uma missão. Vocês foram chamados para serem vocês. E vocês são bênção enquanto vocês foram separados para isso. Então, os levitas são separados de Deus para levantar louvor. Levita não foi chamado para ficar triste. Levita não foi chamado para dividir. Levita não foi chamado para brigar. Levita não foi chamado para ficar aborrecendo um ao outro, para fazer divisão, para fazer panela. Levita foi chamado para adorar a Deus. Tá? Levita que não adora a Deus é porque está na cisterna. E eu preciso tirar vocês da cisterna, porque o diabo os lançou na cisterna esse tempo. E vocês têm se aborrecido, vocês têm se entristecido, e essa igreja aqui precisa da bênção de vocês, felizes. Né? Então, nós vamos tirar vocês da cisterna hoje, em nome de Jesus. Então, os 2 ministros de louvor deitam no chão, os demais tiram o sapato, porque esse é um lugar santo agora, e nós vamos tirá-los da cisterna, para que não haja tristeza nesse meio aqui. Não é? Fecha a porta aí, pastor. Isso. Isso. E os pastores, venham para cá. Bom. Vem aqui. Isso. Quero o óleo nas minhas mãos aqui. Os levitas deem as mãos. Os pastores põem as mãos sobre eles. Em nome do Senhor Jesus, nós quebramos o espírito que não é de Deus, espírito de competição, em nome de Jesus nós não aceitamos. Venha sobre nós o espírito de alegria, venha sobre nós o espírito de exultação, venha sobre esta igreja o espírito de amor e de comunhão, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém? E os levitas aí, mãos dadas, pega na mão deles aí e abençoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cisterna não queremos cisterna, queremos benção, espírito de amor, de comunhão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós dizemos a ti, Satanás, pega as tuas trouxas, pega as tuas roupas sujas e para longe deste lugar, pega as suas malas com seus principados, com as potestades, com toda a estratégia maligna e vá para longe deste lugar, porque este povo é abençoado, é separado para a verdade de Deus. Em nome de Jesus, eu quebro toda inimizade, em nome de Jesus. Glória a Deus.